Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Constantino de Paula e hoje eu queria trazer um vídeo diferente, fazer uma brincadeira, vamos dizer assim. Muitas pessoas me perguntam várias coisas, sejam os familiares, os próprios pacientes, amigos, conhecidos, no próprio Instagram, YouTube também, Facebook, me perguntam às vezes em relação à psicologia e mais especificamente em relação ao psicólogo. E hoje eu queria fazer um vídeo diferente respondendo essas perguntas. Em geral, elas têm as mesmas temáticas, então eu fiz uma condensação, vamos dizer assim, eu peguei as principais perguntas e eu fiz um roteirinho, inclusive, aqui para responder para vocês. E vamos lá então, de repente é uma dúvida que você tem também, então vamos começar. A primeira pergunta que normalmente eu recebo: você consegue ler mentes? E olha, gente, eu ainda não aprendi a fazer isso e eu acho que nenhum psicólogo também aprendeu. Porém, não, por enquanto não. Brincadeiras à parte, acho que a questão não é se a gente lê mente ou não. Quando você gosta do que tu faz, quando você aprende, né, estuda bastante, aprende várias técnicas e vários recursos, fica muito mais fácil você entender e ter um olhar mais empático, inclusive, para a pessoa que está diante de ti. Então, quando o paciente começa a contar sobre a queixa ou sobre a história de vida, ou sobre o que está incomodando ela, ou os êxitos, enfim, a gente já começa a traçar estratégias para saber quem é aquela pessoa, qual é aquele perfil, o que ela tem de bom, quais são as limitações, o que a gente pode trabalhar. Então a gente não lê mente, mas a gente tem recursos para trabalhar isso e entender quem é aquela pessoa. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta também ela é bem interessante. Perguntaram se eu tenho raiva e se eu sou triste, pois normalmente psicólogos parecem calmos. Essa eu acho bem engraçado porque antes da pessoa ser psicóloga, eu ou qualquer outro psicólogo, e eu acho que nesse ponto eu posso falar por toda a categoria, né, por toda a classe, a gente é uma pessoa, né? Somos todos seres humanos. Então sim, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente sofre, a gente tem dificuldade de resolução, como qualquer outra pessoa. A gente não tá nem acima de ninguém e nem abaixo, a gente tá no mesmo nível. Talvez a diferença é que como a gente tem mais recursos técnicos, talvez, ou até a questão do próprio conhecimento, às vezes fica um pouco mais fácil da gente identificar. Então, de repente, eu fiquei com raiva de tal coisa. Peraí, vou focar aqui, vou respirar fundo e vou tentar criar uma outra estratégia. Mas não que a gente não tenha sentimentos, pelo contrário, a gente sente muito. Não só pela gente, a gente sente pelos pacientes também, mas a forma de lidar com isso que talvez seja o diferencial, e não o fato de não sentir nada, beleza? A terceira questão: você não parece psicóloga, você é muito animada. Isso eu escuto também com uma certa frequência, principalmente quando eu atendo pacientes novos. Isso é até interessante, é uma coisa que eu percebi até recentemente. E aí eu pergunto, mas o que você espera de um psicólogo? Ou como você imagina? Então eu jogo a pergunta. E normalmente as pessoas falam, não, mas o psicólogo é sério, o psicólogo não faz brincadeira, o psicólogo é mais direto e mais objetivo. Então, a minha resposta para essa pergunta é depende do profissional. Então, eu vou falar por mim nesse momento. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que eu me considero mais gentil. Então, eu gosto de conversar, eu gosto de acolher. Dependendo das situações, se for cabível, e isso é um ponto, né, você dosar isso, por que não falar daquilo que o paciente gosta, na linguagem dele? Então, de repente, um paciente, isso já aconteceu, que gosta muito de séries. Por que não falar sobre isso e brincar com isso, até para você trazer esse paciente para perto de ti, se você gosta de fazer isso? Ou, de repente, um assunto que é mais descontraído, então você conversar também de uma maneira mais descontraída, sem perder a ética, né? Que isso é importante também, você manter o processo terapêutico. Mas não existe uma regra em que o psicólogo tem que ser sério, ou tem que usar roupa X ou Y, ou tem que falar em tal tom, ou assim, assim, assado. Tem algumas questões que a gente pode aprimorar e que é, talvez, eu não diria padrão, porque daí é generalizar, mas que é comum a muitos psicólogos, mas não existe isso. O meu jeito de ser, ele é o mesmo em todas as situações, em todos os relacionamentos. O que muda é justamente
talvez a postura e a técnica. Então, quando eu estou em atendimento, tem coisas que eu não vou fazer, eu não vou falar, porque ali é um setting terapêutico. E de repente, quando eu estou com os meus amigos, eu vou ter outro tipo de comportamento, mas a essência é a mesma. Assim, gente, não existe isso. O psicólogo tal era bom porque era mais simpático, o outro não. Isso não existe. Tem profissionais que vão ser mais sérios ou mais práticos, tem profissionais que vão ser mais acolhedores, tem profissionais que vão ser mais simpáticos, tem profissionais que vão falar menos, tem profissionais que vão falar muito. E aí a questão é, qual profissional você prefere, ou onde você se sente mais à vontade, ou que tipo de estratégia é melhor pro teu gosto. Outra questão também, a quarta questão, né? Antes eu ficava meio assim, responder. Hoje em dia eu já respondo diretamente, pode ser paciente, pode ser família, pode ser amigo, porque a gente precisa ser assertivo, né? Que é, quando você vai resolver o meu problema, ou você vai resolver o meu problema, a pessoa está colocando a responsabilidade da vida dela, ou da situação, no psicólogo, ou no caso eu, na psicóloga. E normalmente eu já sou enfática, falo, olha, eu não vou resolver nada. E normalmente os pacientes se assustam num primeiro momento, depois eles ficam e entendem todo o processo. Por quê? O psicólogo, gente, ele não vai resolver o problema de vocês, nem o guru, nem o xamã e nem outra profissão, né? Nenhum profissional, na verdade, vai resolver o problema de vocês. E especificamente na psicologia, né, a gente não trabalha em resolver o teu problema. O que a gente costuma fazer, e isso é muito válido, é ajudar a pessoa a entender o que levou ela até esse problema, qual é a origem desse problema, ou dessa situação, ou desse sentimento, ou desse transtorno, e ajudar juntamente com ela a criar recursos e estratégias para ela sair dessa situação e com isso resolver esse problema, até essa resolução de conflito. Então, resumidamente, em suma, o psicólogo ele não resolve o problema de ninguém. Na minha visão, particularmente falando, então eu estou falando por mim, o psicólogo ele atua como um facilitador, assim como as outras categorias que eu falei antes, né? O nutricionista, o médico, o xamã, ou enfim, qualquer profissional, né, da área da saúde ou da área do cuidado e bem-estar. Então, os profissionais, e especificamente no meu caso, que é a minha visão, a gente está aqui para colaborar com o teu processo. Então, a gente vai te ouvir, vai entender quais são as suas questões e com isso tratar um plano específico para você conseguir focar no que você tem para focar, no que você tem de melhor, enfim, superar limites. Então, não, psicólogo não resolve problema de ninguém. Quem resolve é o cliente e a gente ajuda e dá ferramentas e dá auxílio e dá suporte. Mas a gente não resolve, a gente contribui. E a última também, que eu acho que ela é bem polêmica, que é, psicólogo é caro? Ou a sua consulta é cara? Ou eu acho que a sua consulta é cara, né, que tem as variações. E eu costumo devolver a pergunta. Eu pergunto, qual é o valor, que é diferente de preço, da sua saúde mental? Qual é o valor da sua qualidade de vida? Qual é o valor da sua saúde física? Qual é o valor da sua saúde espiritual? Por quê? Às vezes as pessoas confundem justamente isso, preço e valor. Preço é preço, realmente. É tal. Valor é aquilo que agrega na sua vida, que te transforma, que te muda, que te faz ver outras coisas de maneiras diferentes, ressignificar realmente. Então, quando as pessoas me perguntam isso, eu pergunto qual é o investimento que você se propõe a fazer em relação a você. É claro que, em relação ao valor específico, cada profissional vai cobrar aquilo que se sente mais confiante ou que sente que é justo. A questão justamente é essa, o quanto você está disposto a investir na tua vida. Tudo é questão de prioridade e tudo é questão do quanto você valoriza. Então, assim, quando você pensa em investimento, o que eu preciso fazer para me sentir melhor ou para eu conseguir, sei lá, levantar da cama, conseguir fazer aquele projeto que eu não conseguia, ressignificar situações, melhorar as relações que eu tenho com os familiares, amigos, enfim. Para mim, né, especificamente, é muito mais o quanto a pessoa pode e quer investir e que tem várias formas dela investir. E é isso, pessoal, eu fiz um compilado, vamos dizer assim, de perguntas. Se você tiver alguma pergunta que eu não falei aqui e você quiser perguntar, sinta-se à vontade. Se de repente der certo, eu faço mais vídeos de perguntas e respostas e eu encontro vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.